Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar para o concurso da Marinha. Dando continuidade ao eixo de biotecnologia marinha, hoje vamos aprofundar um tema extremamente técnico e com forte potencial de cobrança. Perspectiva da biotecnologia de microalgas, isolamento e purificação, medidas de crescimento, cultivo em condições controladas e fatores limitantes no cultivo de micro-organismos marinhos. Este é um conteúdo que envolve microbiologia, fisiologia e aplicação industrial, então exige atenção aos conceitos e à lógica dos processos. Começando pela perspectiva da biotecnologia de microalgas. As microalgas são consideradas um dos grupos mais promissores dentro da biotecnologia azul. Isso ocorre porque apresentam crescimento rápido, alta eficiência fotossintética, capacidade de produzir compostos de alto valor agregado e possibilidade de cultivo em larga escala. Diferentemente de culturas agrícolas terrestres, as microalgas não competem diretamente por áreas agricultáveis e podem ser cultivadas utilizando água salina ou até efluentes tratados. Entre as principais perspectivas estão a produção de biocombustíveis, especialmente biodiesel a partir de lipídios acumulados em determinadas condições de estresse, a produção de suplementos nutricionais ricos em proteínas, vitaminas e ácidos graxos essenciais, a obtenção de pigmentos naturais como carotenoides, a produção de enzimas industriais e a aplicação em biorremediação para remoção de nutrientes e contaminantes da água. A grande vantagem estratégica é que o Brasil, com extensa zona costeira, possui condições naturais favoráveis para pesquisa e desenvolvimento nessa área. Agora vamos falar sobre isolamento de microalgas e micro-organismos marinhos. O isolamento é o processo de obtenção de uma cultura pura a partir de uma amostra ambiental que contém múltiplas espécies. Esse procedimento é fundamental para estudos fisiológicos, genéticos e aplicações biotecnológicas. O processo geralmente começa com a coleta de amostras de água ou sedimento. Em seguida, realiza-se a inoculação em meios de cultura específicos que favorecem o crescimento do grupo de interesse. O isolamento pode ser feito por diluição seriada, plaqueamento em meio sólido, micropipetagem individual sob microscópio ou uso de citometria de fluxo com separação celular. A escolha do método depende do tipo de organismo e do objetivo da pesquisa. A purificação, por sua vez, garante que a cultura esteja livre de contaminantes, como bactérias associadas ou outras algas. Técnicas de antibióticos seletivos, repicagens sucessivas e controle microscópico são utilizadas para assegurar a pureza da cultura. Após o isolamento, é necessário avaliar o crescimento. As medidas de crescimento podem ser feitas de diferentes formas. Uma das mais comuns é a contagem celular direta em microscópio utilizando câmara de contagem. Também pode ser utilizada a medida de densidade óptica em espectrofotômetro, que estima a concentração celular com base na turbidez da cultura. Outro método é a determinação de biomassa seca, obtida por filtração e pesagem após secagem do material. Em estudos mais detalhados, pode-se calcular taxa de crescimento específico, tempo de geração e produtividade volumétrica. O crescimento microalgal geralmente segue fases clássicas semelhantes às de bactérias: fase de adaptação ou lag, fase exponencial, fase estacionária e fase de declínio. A fase exponencial é a mais desejável para a produção de biomassa, enquanto algumas substâncias de interesse podem ser produzidas em maior quantidade na fase estacionária, especialmente sob condições de estresse. Agora entrando no cultivo em condições controladas. O cultivo de microalgas pode ser realizado em sistemas abertos, como tanques do tipo Hasselweis, ou em sistemas fechados, como fotobioreatores. Sistemas abertos possuem menor custo, porém maior risco de contaminação e menor controle ambiental. Já os fotobioreatores permitem controle rigoroso de luz, temperatura, concentração de cor e nutrientes, mas apresentam custo mais elevado. Diversos fatores influenciam o crescimento de micro-organismos marinhos. A luz é essencial para microalgas fotossintetizantes, sendo importante controlar a intensidade e fotoperíodo. A temperatura afeta diretamente a atividade enzimática e a taxa metabólica. A salinidade deve ser compatível com a espécie cultivada,
pois variações podem causar estresse osmótico. Nutrientes como nitrogênio, fósforo, silício e ferro são fundamentais para crescimento e podem atuar como fatores limitantes. O conceito de fator limitante é central. Segundo a lei do mínimo, o crescimento é controlado pelo nutriente que está em menor disponibilidade relativa às necessidades do organismo. Assim, mesmo que haja abundância de outros nutrientes, a deficiência de um único elemento pode restringir a produtividade. Em sistemas de cultivo, o controle desses nutrientes é estratégico, pois pode direcionar o metabolismo para a produção de compostos específicos, como aumento de lipídios sob limitação de nitrogênio. Outros fatores limitantes incluem disponibilidade de acúmulo de oxigênio dissolvido, densidade celular elevada que reduz penetração de luz e contaminação por outros micro-organismos. O controle de pH também é essencial, pois influencia a disponibilidade de nutrientes e equilíbrio químico da cultura. Em concursos da Marinha, esse tema pode ser cobrado relacionando técnicas laboratoriais com aplicação econômica ou pedindo que o candidato identifique fatores que afetam produtividade em sistemas de cultivo. Também pode aparecer integrado com biocombustíveis, aquicultura e sustentabilidade. Portanto, ao estudar a perspectiva da biotecnologia de microalgas, pense em 3 pilares: potencial econômico, domínio técnico de cultivo e compreensão dos fatores que limitam ou potencializam a produção. A biotecnologia marinha depende de conhecimento científico sólido aliado à capacidade de aplicação prática. Na próxima aula continuaremos avançando nos tópicos de biotecnologia marinha, aprofundando ainda mais nossa preparação para o concurso da Marinha. Mantenham o foco, revisem os conceitos técnicos e sigam firmes rumo à aprovação.